A gente iniciamos. Tinha feito 2 lançamentos de semente, então, beleza, já sabia como funcionava todo o processo ali micro, né? Pra gente ir pro macro. Aí a gente lançou, qual foi o resultado? Você que sabe melhor dos resultados. Foi 246 mil, primeiro lançamento. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula por ano. Estou aqui com a Bruna e com o Leandro. Gente, vocês estão falando de onde? Nós somos de Ribeirão Preto, mas agora a gente está em lançamento. Hoje é o nosso segundo CPL, então a gente está no Rio de Janeiro agora, nesse momento. Que legal, que legal. E vem cá, em que nicho de mercado vocês fizeram mais de 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula? Estética. Estética. E quem de vocês me conheceu primeiro? Eu. Lá em 2016, né? Eu trabalho com marketing desde 2016 e vi lá, acho que era bem na época que você estava fazendo aqueles podcasts e também aqueles vídeos, né? 365 dias lá, que você gravava de todos os lugares da Europa possível. E aí foi naquela época que eu te encontrei, ou melhor, você me encontrou, e só que naquela época eu não acreditava muito, a verdade, né? Que eu falei, cara, não faço 6 em 365 dias, né? Na época que eu comecei, que dirá 6 em 7. E e beleza. Falei, então, vou acompanhar, vou ficar acompanhando aqui, mas não vou acompanhar muito de perto, mas vou acompanhando um pouco de longe, beleza. Não entrei pro Fórmula em 2016, passou 2017, 2018, 2019, aí chegou o ano de 2020. Foi um ano que a Bruna já começou a trabalhar comigo em 2017, né? Foi. E a gente já estava trabalhando junto já. A gente está junto desde 2015, né? Final de 2015. E aí, beleza, 2020 a gente estava trabalhando bastante já. Porém, foi um ano, assim, bom, né? Financeiramente. Nada comparado a múltiplos 6 dígitos ou 7 dígitos. Mas foi um ano bom, assim, financeiramente. Porém, o que a gente não tinha era qualidade de vida, né? Então, a gente estava trabalhando bastante em 2020. Porém, assim, totalmente desgastado, trabalhando mais de 12, 14 horas por dia. E foi um ano difícil também, né? Como é que era a sua rotina de trabalho? Perdão por interromper, mas como é que era uma rotina de trabalho de 12, 14 horas? O que vocês faziam? Por que levava 12 a 14 horas dia? Quer falar? Então, a gente trabalhava com marketing para negócios locais, né? E aí isso depende de você ter múltiplos clientes, né? A gente tem ainda hoje, trabalha, mas assim, é uma rotina de equilíbrio de pratos, assim, muito maior, de lidar com muito mais pessoas e conseguir equilibrar tudo isso com a rotina de trabalho que você tem que entregar. Então era muito desgastante também emocionalmente, assim, né? Não só de rotina de trabalho. E aí foi nessa exaustão que apareceu o Érico de novo, né? Um anúncio. E aí a gente, né, pra você ter ideia, nessa época a gente tinha mais de 40 clientes. Então, né? Faz sentido. Era bem desgastante, assim, porque, né? São 40 negócios locais que você tem que cuidar diferente. Beleza, aí apareceu um anúncio seu, tal. A gente falou, bom, já conheço, tal. O Bruno não conhecia tanto você. Não, era do Mundo FL, né? Aí eu falei, não, é o Érico, tal. Eu expliquei como funcionava e tal. Eu falei, acho que a gente pode tentar. Lá em 2016 eu não tentei, mas acho que a gente pode tentar. Beleza. Aí a gente se inscreveu, né, pro Mundo. Pro Mundo. Que era online na época. 2020. De 2020. Que é uma versão online do que vai acontecer no 9, 10, 11 agora, dia 9, 10, 11 de dezembro, né? Isso mesmo. Interessante, vocês se inscreveram no Mundo. Uhum. A gente, assim, como eu te acompanhava de longe, eu sabia o que era o Fórmula. Mas não sabia que existia Insider, não sabia o que era faixa preta, o que era faixa marrom, não sabia que era nada disso. Só o 6 em 7. Só o 6 em 7, né? Beleza, aí a gente se inscreveu no evento. Começamos ali, né, a acompanhar um pouco mais de perto, pra se preparar e tudo mais. Porque tinha as palestras de conteúdo, a gente começou nossa, que legal. Começamos a acompanhar mais de perto e um pouco antes do evento, assim, sei lá, 15 dias antes do evento, 20 dias, foi num podcast Faixa Preta que a gente falou, tipo, eu não sei
que ele vai oferecer lá, qual que são os programas que ele oferece, mas eu tô dentro. Que foi a entrevista do Felipe e da Bia, né? Do Felipe Rechini. Que E da Bia Moretti, que são da nossa cidade, de Ribeirão Preto. E a gente conhecia eles, né? Então eu falei, se eles estão falando é porque Vocês é real, conheciam né? de vista ou vocês conheciam? Não, conhecia, porque eles já foram também nossos clientes. A gente conhecia Do negócio local que ele. Porque o Felipe era. Salão, do Porque o salão. Felipe tinha, né, tem salão, então a gente já fez o marketing do salão dele. Por isso que é tão importante pra nós estar aqui hoje, porque foi por um podcast Faixa Preta que a gente viu o mundo e se inscreveu no mundo e acreditou. Quem tá aqui não pode sair, quem tá vendo não pode parar aqui, tem que continuar até o fim. Então a gente viu o depoimento deles, né? Que eles tinham batido a faixa preta, a gente entendeu o que é faixa preta, tinha batido mais de 2 milhões naquele ano. E a gente falou, não, então isso é real. Agora eu acredito um pouco mais, né? Digitais aí, né? E a gente começou a ver... Vocês devem ter perguntado pra ele, assim, quando você conhece alguém que dá... Por exemplo, quando alguém conhece vocês e vê vocês falando abertamente sobre um resultado, a primeira coisa que eu faria era contactar o cara. Cara, será que isso é verdade? Será que não é? É armação? Quanto você ganhou pra falar isso? Qual que é o barato, né? E aí foi no ano de 2020, um pouco antes, né? O que a gente pulou, um pouco antes do ano de 2020. No ano de 2020, tinha um cliente, um parceiro que pediu pra gente fazer um lançamento. E a gente fez, relativamente tivemos bom resultado, se considerar que não sabíamos nada do Fórmula e tal. Mas a gente enxergava na época, como a gente não entendia nada sobre o programa, que era uma coisa pontual. Sabe? Não era um estilo de vida, né? Algo que se podia ser feito, sim, 5, 6 vezes no ano, né? O mundo trouxe uma visão muito ampla pra nós, porque a gente achava que era só os 6 em 7 em lançamentos pontuais, porque a gente não conhecia toda a metodologia e o plano de negócios, vamos dizer assim. Então, quando a gente viu uma entrevista de pessoas falando que chegaram à faixa preta, que eram 2 milhões em faturamento, em lançamento, a gente falou, nossa, então é mais do que 6 em 7. Ou múltiplo 6 em 7, dá pra escalar muito mais isso, não é só o que a gente pensava que era 6 em 7 ali. E foi quando a gente se inscreveu no mundo e aí começou a ter uma visão muito maior de o que é ser faixa preta, quais são as pessoas que chegaram lá, em quais nichos, como que funciona, não é algo só pra uma pessoa ou pra outra. E abriu a nossa mente, assim, era tipo assim, um mundo que eu não conhecia, como, assim, dá aquela sensação, como que eu vivi até hoje... sem saber disso, assim, como que eu não descobri isso, como que em 2016 e a gente já trabalhava com marketing, né, então, era uma coisa que a gente, como que a gente não viu isso antes, como eu não vi essa oportunidade e deixei passar essa oportunidade, né. Vou explorar um pouco isso, só pra gente tentar, porque assim, é muito legal pra mim falar com um cliente que chegou até a faixa preta, porque agora o final é feliz, o final é faixa preta, mais de 2 milhões por ano, e ao mesmo tempo é interessante, porque a pergunta é uma pergunta óbvia. Como é que eu não vi isso antes? Vamos tentar achar o que levou, o que vocês acham? Porque muita gente não viu isso antes. É normal, né? Por isso que a gente faz essas paradas aqui. O que vocês, olhando para trás, falam assim, o que me parou de ver isso antes? Se você pudesse falar uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, o que você acredita olhando pra trás? Eu acho que... Porque você conhece o Érico há mais tempo. Eu acho que o bom demais pra ser verdade, né? Cara, é bom demais pra ser verdade. Tipo, tem muito picareta por aí. Ou a coisa não é bem assim. Ou como é que se reflete? Ou isso deve porque assim, que a vozinha falava? Pra quem já trabalha com marketing, negócio local, é muita ralação para pouco, né, retorno assim financeiro, na maioria dos casos. Então, quando a gente fala se você fala, né, de 6 em 7, quem tá de fora, eu acredito que as pessoas, como eu, acreditavam, cara, como que eu vou fazer isso? Isso parece impossível, entendeu? Parece impossível, porque é isso no primeiro ano... Parece impossível. Porque no primeiro ano, lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar com marketing, 2017... não fazia, né, 100 mil reais em 365 dias. Como que eu vou fazer isso em 7 dias? Entendeu?
Como que eu vou fazer isso em 7 dias? Então, é isso, a questão do parecer bom demais para ser verdade. Eu acho que foi isso que... E aí no mundo, teve alguma coisa que mudou essa chave. Porque, enfim, vocês estavam interessados, foram lá no mundo, né, no evento Mundo FL. E aí esse de impossível foi pra, cara, eu vou investir 50 mil nisso. O que o mundo fez pra... A decisão já estava feita antes. Primeiro, ponto. Você viu um cara que você conhecia e confiava, né? Tipo, que não era um ator, alguma coisa do tipo, fazendo. Isso ajuda muito. É diferente. Nem todo mundo vai ter esse sinal, não sei se é divino ou do universo, para mostrar isso. Então isso ajudou. O que mais ajudou para vocês virarem a chave? Acho que a diversidade de pessoas que chegaram à faixa preta, né? Então, quando a gente começou a ver diversidade, né? Vocês não viam isso? Vocês não estavam ligados nisso? Não. Eu lembro dos podcasts, assim, eu lembro da Ana Rício, do Pão. Foi muito marcante, porque não era um nicho, assim, que ensina as pessoas a terem uma profissão, a ganhar dinheiro, a fazer o pão para a família. Então, é quase que um hobby ali. Nichos muito variados, assim, que a gente nem conhecia alguns, né? Lia lá a thumb do vídeo e falava, nossa, eu nem conheço, nem sei o que é isso. E a pessoa virou faixa preta nisso. Como é que alguém consegue vender 2 milhões de reais com isso, né? Se eu nem conheço. Que eu nem sabia o que era. Ensinando a fazer pão. Então, muitas pessoas de muitos nichos, aí você começa a ver, de novo, onde que eu tava que eu não vi isso? A Bruna fala, às vezes a Bruna brinca, ela fala assim, o Érico começou com isso em 2011, o que eu tava fazendo em 2011? Aí eu falei, Bruna, você tinha, no caso, 13 anos. Então, não tinha como, né? Não tinha como, a gente tava assistindo TV Globinho, né? Não tinha como. Pô, né? Eu tenho 27. Eu tenho 25. Então, tipo, não tinha como, porque às vezes a gente pergunta isso, fala, pô, devia ter entrado lá no Fórmula lá em 2011, né? Então, e assim, o evento, o Mundo FL foi assim, determinante para que a gente, né, iniciasse nesse mundo dos lançamentos. O evento em si foi muito bom, foi surreal, assim. Nossa, eu lembro que foi muito intenso, né? Mesmo em casa, mesmo online, não sendo presencial, eu lembro que foi muito intenso. Lembro assim... Perdão, foi muito intenso, você lembra aqui? Não, eu não lembro muito das palavras e das palestras, mas eu lembro da emoção de descobrir algo novo, assim, e vibrar com a possibilidade, era no final do ano que vem ser diferente, sabe? De uma nova possibilidade, como se tivesse aberto, assim, uma caixinha, que a gente falasse assim, não, vamos agora seguir com isso, assim, esse ano vai ser diferente, vai ser muito legal. E era isso, era muita palestra muito boa, tipo, a gente foi descobrindo o que era passo a passo, e é isso, tipo, foi de casa. Esse Mundo FL que vai ter 9, 10 e 11, que a gente vai estar lá, vai ser o nosso primeiro evento presencial. E se em casa, online, já foi, tipo, emocionante, pra quem, eu acho que presencialmente vai ser muito diferente pra gente também. É muito louco. Eu quero ver se vocês conseguirem andar lá direito. Então, foi ali no evento que você, né, falou, explicou como que funcionava a fórmula, como que era tudo, como, né, qual que era o passo a passo. E aí, acho que foi no segundo dia que você falou do Insider. A gente não sabia também o que era Insider, não sabia que existia. E aí você falou, tipo, a gente falou, não, vamos dormir pelo menos uma noite, né, pra gente pensar direito. E aí no dia seguinte, tipo, no primeiro horário ali, às 9 horas da manhã, a gente fez a inscrição. Foi. O casal queria ou tinha um que queria e o outro não queria? Não, acho que os dois queriam. Acho que os dois. Os dois, Tipo, nós dois queríamos assim porque era isso, porque era uma transformação, um futuro que a gente via dentro do mundo dos lançamentos, né? Colher alguns frutos que, apesar da gente estar 4 anos na área do marketing digital, a gente não conseguiu colher alguns frutos que a gente acreditava que o mundo dos lançamentos iria nos proporcionar, e nos proporcionou. Então, a gente, assim, foi a principal reação que a gente tinha era, tipo, isso, tipo, como eu não vi isso antes. Não vi isso Mas antes. Agora que eu vi, eu não vou largar até conseguir. Eu não vou desver, não tem como desver, né?
Então, tipo, agora a gente vai até o fim. Aí a gente entrou no Mundo FR, a gente entrou no Insider. Aí em janeiro, você tava fazendo aqueles desafios de 2021, pra quem era do Insider e tal. Num primeiro momento, a Bruna foi a lançadora e eu fui o expert. Eu lancei o meu produto. Já acho que em fevereiro, né? Entramos faixa branca, a gente fez o primeiro lançamento no primeiro desafio do ano, que foi em fevereiro. Não vendemos nenhum, mas tudo bem. É normal. Nunca tinha lançado nada, nunca tinha feito live, nada. É o segundo faixa preta, segundo e terceiro, né? Vocês como casal. E ontem entrevistei a Bárbara e a Bruna, então você contava como duas também, segundo, terceiro, quarto, mas o segundo negócio que fez 0 no primeiro lançamento. Olha que louco. Mas é interessante, porque você sentiu, você entendia, mas tá tudo bem. Isso não é, geralmente, a maioria das pessoas não falam tá tudo bem. Tem um pouco de mentalidade faixa preta aí, mas tá tudo bem. E por que esse tá tudo bem é um tá tudo bem hoje, ou vocês tinham a noção que tava tudo bem naquela época? Não, acho que a gente tinha noção sim que tá tudo bem, porque, assim, era um caminho que a gente via que era possível de chegar. A gente, assim, sabia que ia chegar. A gente já tinha isso na cabeça. Eu não sei se vai demorar 1 ano, se vai demorar 2, mas a gente vai chegar na faixa preta. E vai colher os frutos que a gente sabe que ela traz, que atualmente aquilo que a gente tá fazendo não vai nos trazer. É aquela frase da fórmula que tem, né? Pra quem desistir não é uma opção, a vitória é inevitável. Só questão de tempo. Então era isso que a gente se repetia. E, tipo, foi tudo bem mesmo. E foi tudo bem. E eu continuava fazendo as lives, tanto que eu lancei de novo. E aí, engraçado que quando eu continuava fazendo as lives, como não tinha audiência, eu comecei do zero. Teve uma live, né, e a gente fazia 4 lives por semana, que era aquele desafio que tinha, E aí, às vezes, minha mãe chegava em casa e minha mãe falava assim, mas por que você tá fazendo live se não tem ninguém? Então, tipo, você tinha que lidar com isso também, né? Mas, beleza. Explicava o porquê que era, o porquê e tal, beleza. Aí a gente lançou uma segunda vez, fizemos nosso segundo lançamento, semente, vendemos. E assim, né, apesar de hoje ter chegado na faixa preta e tudo mais, fazer lançamentos de múltiplos 6 dígitos, uma das sensações, acho que tá entre o top 3, vamos dizer assim, das sensações dos lançamentos, foi essa primeira venda que eu fiz. Porque ali, mais ainda reforçou, tipo, é possível. Eu nunca lancei, não sou expert nesse produto em si que eu tô lançando, não sou expert assim de ter... Nunca ensinei alguém a fazer. Só trabalhei com isso, eu sou a pessoa. E mesmo assim, tipo, compraram a minha ideia. Realmente funciona. Mais um funciona, né? A gente acreditou mais uma vez que funcionava. Pô, entregamos o produto e tal. A gente ficou muito feliz mesmo, por isso que tá realmente no top 3, essa primeira venda, assim. Foi uma das sensações melhores que a gente já teve. E beleza. Aí isso era mais ou menos maio de 2021, né? Aí a gente falou, bom, beleza, é possível tal, só que a gente quer acelerar a faixa preta. A gente quer chegar um pouco mais rápido, porque a gente vai chegar, mas eu quero chegar um pouco mais rápido na faixa preta. Foi aí quando a gente fez aquele lançamento Frankenstein lá de 2020, para nossa expert, para Monique, que a gente contactou ela de novo, né? A gente lá em Ribeirão Preto, ela no Rio. Falamos, vamos se encontrar no meio do caminho. Acho que ela até tinha um curso em São Paulo, presencial. Falamos, vamos se encontrar lá em São Paulo, tal, pra gente explicar o negócio relacionado ao lançamento e tal. Não, mas eu entendi, a gente vai lançar 2 vezes por ano. Eu falei, não é isso. Não é 2 vezes por ano. tem mais oportunidade aí e tal. Beleza, aí a gente foi lá, nos encontramos, passamos... Tipo, realmente a noite ali conversando. A gente maratonou os episódios do podcast Faixa Preta. E a gente foi explicar pra ela tal. No início, normal, ela não entendia como funcionava o processo tal. Mas um podcast determinante foi o da Ana. Da Ana Rício. Que a gente mostrou pra ela e falou, tipo assim, ela nem tem promessa financeira. E ela faturou os 2 milhões, tipo... A gente vai ter promessa financeira, então... A gente pode ensinar a transformação de carreira de outras pessoas, né? Porque é muito engraçado quando a gente vê pessoas de hobby, assim, de coisas que a gente não acredita, assim, de como é possível, e isso quebra
né? Você fala, não, a pessoa ensinou, outras pessoas querem aprender a fazer pão para fazer um pão legal, para comer com a família, para compartilhar com os amigos. Eu lembro exatamente ela falando de o pão não dar errado na hora de você servir o pão com os amigos ali. Então, tem muita gente também que quer e precisa ter a carreira transformada. Então, tem uma oportunidade aí de nicho mesmo pra gente atuar. E aí, tipo, ela ficou, tipo, não, então acho que a gente pode lançar. Porque ela já ministrava cursos presenciais, né? E foi bem no momento de pandemia também, né? 2021 a gente ainda vivia uma pandemia ali intensa e tal, e era difícil a questão dos cursos presenciais, então foi uma porta que se abriu também. Beleza, aí a gente convencemos tal. Ela era cliente do nosso negócio local, de curso presencial. E aí a gente conhecia ela desde 2019. Desde 2019. Beleza. Aí fizemos nosso primeiro lançamento em julho, né? Foi maio pra junho. Tipo, a gente implementou assim bem rápido. Tipo, foi. 45 dias, vamos lançar. Porque eu já tinha essa pegada do desafio de tipo, feito é melhor do que perfeito, vamos pra cima e tal. É isso, fazer o primeiro lançamento pra tirar essa tensão. Isso é muito importante, né? Então, a gente fez... Eu lembro que a gente tinha um SNA do Semente, né? Que tinha sido o seu último. Aí eu já chamei o meu navegador, falei, tem o SNA do clássico que a gente quer seguir, vai fazer o desafio agora com o clássico. A gente fez o checklist, começou a produzir conteúdo, começou a fazer live e colocou o pezinho na água. Mais do que ser melhor em tudo, a gente começou, sabe? Deu o primeiro passo. Sem entender muito como funcionava, sem entender muito os processos, enfim. Aí a gente iniciamos. Aí, né, já tinha feito 2 lançamentos semente, então, beleza, já sabia como funcionava todo o processo ali micro, né, pra gente ir pro macro. Aí a gente lançou. Qual foi o resultado? Você que sabe melhor dos resultados. Foi o resultado. Tava no Telegram. Tem alguém aí no casal que é do dinheiro. Foi 246 mil. Primeiro lançamento. 246 mil. Vocês lembram qual foi o investimento? Foi um investimento mínimo. Foi tipo 5 mil reais. 5 mil reais. Agora, sabe aquelas faixas tipo, que os jogadores colocam na cabeça? Sim, 100% Jesus? Era 100% Érico Rocha. Nesse momento, já tinha uma faixa já 100% Érico Rocha. E aí a gente passou ali 60 dias, a gente fez um segundo lançamento. Aí a gente fez 6 em 7. A gente ainda investiu, tipo, 10 mil reais. 10 mil assim. reais. Voltou 6 em 7. 100 Voltou mil, 6 em 120 mil. 120 mil reais. Aí, ao longo desse ano de 2021, até o final do ano, a gente fez, acho que 4 lançamentos, né? Foi maio, julho, setembro e novembro. E no final de 2021, a gente tinha feito 600 mil reais. Isso começando a lançar no meio do ano. E é isso, tipo, no meio do ano. Era um faturamento que eu nunca cheguei nem perto com o negócio, meu outro negócio na área do marketing digital. E aí a gente falou, não, 2022 vai ser o ano que a gente vai chegar na faixa preta. A gente tem que chegar na faixa preta em 2022, era uma coisa que a gente queria muito. Aí, beleza. Virou o ano ali, janeiro, todo mundo fala que é o melhor momento para lançar, Renovamos o Insider. Renovamos o Insider, obviamente. Assim, isso é uma das coisas que não tem nem o que pensar, né? Acho que é um dos fatores determinantes para quem chega à faixa preta. É isso, tipo, é entender que apesar de independente de quanto caminho você já percorreu, você não sabe tudo. Né? Ali o programa, o Insider, as pessoas são importantes, tem que se manter ali no caminho, tem que se manter realmente na fogueira e seguir o passo a passo. Né? Então não adianta querer achar, já fiz 6 em 7, já fiz mais de 200 mil reais, agora eu sei tudo. Entendeu? Então no final de 2021 a gente renovou o Insider novamente, renovamos em dupla da mesma forma, como foi o primeiro ano também. E beleza, aí vamos lá. 2022, primeiro lançamento em janeiro, a gente foi o lançamento que a gente mais investiu até então.
A Foi. gente investiu 45 mil. A gente falou, janeiro vai ser top e tal, beleza. A gente queria chegar nos múltiplos 6 dígitos. Porque a gente sabia que pra chegar na faixa preta, tinha que fazer múltiplos 6 dígitos. Aí, beleza, investimos 45 mil, tal, 20 mil de novo. 120 mil. Investindo mais. Não é só tráfego, não é só dinheiro entrando. Não é só tráfego, isso é importante. Então, foi 120 mil. E a gente ficou assim, apesar de ser um 6,7, né? A gente ficou, cara, a gente não vai conseguir chegar na faixa preta com esse resultado. A gente ficou inconformado. Inconformado. Eu lembro que foi quando lançou a Fórmula 2.0, assim, logo depois do nosso lançamento, foi final de janeiro, a Fórmula lançou ali meio de fevereiro. Nossa, a gente maratonou essa Fórmula 2.0, assim, o que eu tô deixando passar? Volta, sabe? Reúne o time de novo, vamos voltar pra base, o que a gente tá deixando passar? O que a gente não tá vendo? Né? E assim, a gente entrava, eu sempre assisti muita análise do Insider, e eu usava muito a plataforma, né? Eu uso até hoje. E eu via outras pessoas fazendo múltiplos 6 dígitos. Não era algo assim, o mercado não tá dando. Não, as pessoas estavam fazendo ali na nossa frente. E por que a gente não tava conseguindo fazer? E o ambiente, assim, é fundamental. Para que você veja que pessoas como você, né, estão fazendo. Então, tipo, você consegue enxergar e falar, não, tem alguma coisa aqui no meu negócio que eu preciso corrigir, não é uma coisa do mercado. E aí a gente passou fevereiro, março, carnaval ali, 100% estudando, vendo Implementation Day, vendo todos os conteúdos, revendo o conteúdo do Insider. E aí a gente falou, bom, agora é março. Investimos 5 mil a mais, foi 50 mil. Que a gente falou, a gente tem que investir a mesma coisa de janeiro, só que melhorar esse resultado, né? Aí a gente investiu 50 mil em março, falou, não, agora tem que dar certo, pra gente conseguir chegar na faixa preta. Investimos 50 mil, aí fizemos o nosso primeiro lançamento de 432 mil reais. 432 mil. Agora sim tá pegando um tranco, né? Pra faixa preta, pelo menos, no contexto. Sim. Que é muito massa. Valeu a pena a imersão. Valeu. É muito massa você ficar... O problema é diferente, né? Investir 40, voltar a 120, ou 45, voltar a 120. E ficar frustrado, né? O mundo muda, né? Que parte da base você acreditou que estava faltando no seu lançamento que agora não estava mais? Acho que o principal foi o aumento da lista, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vou investir mais em tráfego. Mas não é só investir mais em tráfego, é aumentar o número de pessoas que estão vendo ali o lançamento, né? E pessoas qualificadas para aquilo. Então isso também é um ponto cego, né? Até hoje eu vejo que o mais correto da gente falar não é falar o quanto que investiu, mas o tanto que aumentou a lista de um lançamento pro outro. Isso era um ponto cego, assim. Era um ponto cego que a gente tinha. Falava, vamos investir, ao invés de 25, vamos investir 45. Mas, tipo, a quantidade de leads, o custo quanto por que isso lead. vai aumentar de pessoas? Tá dentro do que a gente espera que seja o resultado? Total. Massa. E a partir dali, como é que foi? Aí, beleza. Aí a gente... fizemos esse lançamento de março. Em abril a gente abriu um produto que a gente abria, começamos a lançar com esse outro produto. Investimos 50 mil, 450. Um lançamento em seguida assim do outro, tipo, depois de um mês. Era um produto novo, a gente não tinha onde encaixar. Falamos, não vamos deixar de fazer lançamentos, porque a nossa chance de chegar na faixa preta talvez seja menor. Vamos adicionar 2 no ano. Então a gente tinha 6 do produto principal, vamos encaixar 2 desse outro produto que a gente quer lançar. A gente não sabe se vai dar certo ou não, vamos adicionar. Então a gente ficou com 8 lançamentos por ano. Aí em abril, lançamos novamente. Em abril foi esse que a gente lançou do produto novo. Aí em maio. Você lembra quanto que a gente investiu? Em maio a gente investiu... A gente aumentou muito, foi quase 100 mil. E foi quando a gente bateu a faixa de 500 mil. Meio milhão. No lançamento. Já outra meta. Aí tava indo, né? E quando vocês terminaram o ano? Ou terminaram o ano, não terminou? Terminaram o ano, não. Calma que a gente ainda vai abrir o carrinho ainda, calma. Vocês estão em lançamento? Estamos em lançamento. Calma. É claro, vocês falaram que estão aí no Rio fazendo lançamento, né? Aí beleza, aí, 500 mil, assim, a gente...
literalmente, assim, ficamos malucos, assim, tipo, cara, 500 mil, tipo, surreal, né? Surreal. E beleza. Aí isso foi maio. Aí julho, né? A gente fez o nosso próximo lançamento. A gente fechou 145, voltou 685. Aí nosso próximo foi setembro. E aí é muito marcante porque eu lembro daquilo que você falou, postou, falou no evento do Insider também, né? Que você tinha até postado com um aluno seu de tipo assim, lança independente de eleição, independente de qualquer coisa. E aí foi em setembro, né, esse lançamento. Que a gente lançou, tipo, uma semana antes do primeiro turno. Então já tinha aquela loucura de... a plataforma tá mais sensível, Facebook, Instagram. Várias mudanças, né, de política de privacidade. O custo tá mais caro, né, porque tinha mais gente investindo, né. Então a gente falou, não, mesmo assim, vamos lançar. E a gente lançou não só investindo a mesma coisa ou menos, a gente investiu 245 mil. Vamos pra cima, pra que a gente precisa chegar na faixa preta, né? Na verdade, a gente bateu a faixa preta em julho. Foi em julho. É verdade, a gente bateu a faixa preta em julho. Depois do lançamento de julho, a gente já bateu. A gente bateu em julho a faixa preta. Aí a gente falou assim, a gente chegou na meta, né? Será que dá pra gente dobrar a meta? Será que dá pra gente chegar nos 4 milhões? Aí, tipo, nosso expert, o Thiago, que é o marido dela, falou, não, vamos pra cima, vamos fazer o que for necessário. Aí foi o lançamento de setembro. Cara, vamos investir, o máximo que a gente investiu, 245 mil, com eleição, sem eleição. Quem faz o jogo, né, somos nós. Investimos 245 mil e voltou 920 mil reais. Aí esse foi, tipo, foi 6 em 60 segundos. Quase 7 dígitos. Então, aí a gente... 6 em 60 segundos. E a gente fez o 6 em 7 em 60 segundos. Foi surreal, assim. Foi surreal. E até aí... Você ainda tem mais um esse lançamento esse ano? Não, aí... A gente teve o de outubro, porque era o segundo lançamento daquele outro produto, que a gente teve que encaixar em meses que a gente não lançava. Que aí foi quando a gente investiu, você lembra? Foi esse agora, a gente investiu 100, né? E voltou 100. 520, acho que foi. 100 e pouquinho, voltou 520. 500 mil. E quantos vocês já estão nesse ano, agora ainda sem esse lançamento? Estamos em 3,5. 3 milhões e 500 mil reais. De 6, faixa preta com folga, né? Quase dobraram a meta da faixa preta, né? Não, e a gente vai... Essa semana a gente tem lançamento. A nossa meta é essa. Nossa meta é fazer... Que a gente possa fazer 4 milhões esse ano ainda. Essa é a meta. E, assim, eu queria perguntar pra vocês alguma coisa que eu pedi pra equipe perguntar antes. Foi bem de última hora, então se vocês não tiverem isso de cabeça, tá tudo bem. Mas, assim, eu pensei, se vocês pudessem listar 7 fatores que vocês acreditam que ajudaram vocês a chegarem na faixa preta, quais seriam esses fatores? Nós listamos aqui, fizemos a tarefinha. Aqui. Quer começar, Leandro, a falar? Sim. Acho que o primeiro fator assim, que fez a gente chegar realmente à faixa preta é ser humilde e se colocar no lugar de aprendiz. Porque a gente já trabalhava com marketing, né? E se a gente não tivesse colocado realmente isso na cabeça, não tivesse essa humildade realmente e se colocar, tipo, eu tô começando do zero. Apesar de eu já ter começado, assim, a pessoa que entende de marketing e a pessoa que não entende de marketing, quando entra no Fórmula, quando entra no Insider, elas estão no mesmo patamar. Elas tá têm no mesmo se colocar degrau. no lugar de aprendiz da mesma forma. E isso, assim, foi determinante. Senão eu acho que quem acha que entende é tirado do jogo nesse momento. É determinante isso. Porque é isso, o Érico fala que tem que fazer isso, mas eu vou mudar, vou dar um jeitinho aqui. Não vai. Faz total diferença. E às vezes tem muita gente que paga caro e ainda não faz isso. Porque
a cabeça entra no lugar dentro e pagar, acho que eu já sei, acho que eu já vi, ver só metade da aula, isso eu já entendi. Né? Show! O que mais? Segundo fator. A questão de seguir o método à risca. Então, seguindo o método à risca, foi uma das coisas que foram também determinantes, assim, porque é isso. Tipo, você tem que seguir o método, você tá pagando pelo método, não faz sentido você não seguir. Parece óbvio, né? Mas não é. E o óbvio precisa ser dito. Então, o óbvio é o mais difícil, né? Porque é simples. É uma Sim. dica simples, mas não é fácil. Né? Então, É seguir o método. engraçado que a gente tenta improvisar muito, muito antes da hora, né? Dizem as lendas que até os grandes artistas que quebraram os métodos, estilo Picasso, eles quebraram o método muito depois de dominar a arte, para quebrar a arte. Né? Você tem que entender da arte para quebrar a arte. E muitas pessoas colocam a carroça na frente dos cavalos nesse quesito, definitivamente. Terceiro fator. Coragem. A gente colocou coragem para dar os passos e não paralisar na jornada. Porque quando você decide dar o primeiro passo, você tá ali engajado, você quer chegar à faixa preta, mas assim, surgem obstáculos no meio do caminho. E precisa ter muita coragem para... O que são os obstáculos que surgem? Tipo esse lançamento de janeiro, que a gente achou que iria começar ali o ano com o pé direito, que já iria contribuir, assim, já iria... Nossa, tá tudo certo. Nosso plano aqui para chegar à faixa preta. A gente tem que fazer X lançamentos por ano com esse faturamento. E aí já chega em janeiro e a gente não consegue chegar àquele planejamento que a gente tinha feito. E aí recalcula tudo, né? E você tem que ter coragem para falar assim, não, calma, eu vou focar no que eu tenho controle, eu vou rever tudo que eu tenho que fazer, mas vai dar certo. Não vou deixar de lançar, sabe? Eu não vou colocar a cabeça na terra, como você diz, do avestruz. Eu vou continuar. Mesmo com medo. Não paralisar, Não Total. paralisar, realmente. Quarto fator. A persistência de não desistir, né? Porque, assim, isso pra gente era muito claro. Que desistir não era uma opção. E por isso que a faixa preta era uma certeza. Desistir Às não era uma vezes, opção. o que ajuda você a ter persistência? Assim, todo mundo fala, persistência é importante, mas no caso de vocês, como casal, o que ajuda a persistência? O que ajudou a persistência de vocês? Acho que de saber onde quer chegar, né? O que o Fórmula, o que os lançamentos poderiam proporcionar pra gente no futuro, sabe? E a realidade que a gente tinha não era o que a gente queria, não era onde a gente queria continuar. Nem financeiramente, nem de estilo de vida, de nenhum aspecto. Então a gente só conseguia olhar pra frente, porque o passado ou a rotina que a gente tinha não era o que queria, não era o que a gente queria. É esse caminho que a gente está seguindo agora do Fórmula, né, dos lançamentos, do Insider, que vai levar a proporcionar a vida que a gente quer. Não era só a oportunidade de um futuro melhor, era a dor do que a gente já tinha e não queria continuar passando, sabe? Mas eu penso que a dor é mais propulsora do que a oportunidade em alguns momentos, principalmente quando você está em situações que você não esperava, adversas. Às vezes você lembra, fala, não, mas eu não posso voltar para onde eu estava, eu tenho que olhar para frente. Top. Quinto fator. É a gente escolheu um mentor que já chegou onde a gente almeja chegar. Então a gente escolheu como mentor e aquele negócio, né, que eu brinquei, 100% Érico Rocha, porque não tem outra opção, não é ficar, né, escolhendo, pegar um pouquinho dessa técnica aqui, um pouquinho da técnica ali. Não, é seguir realmente o método e escolher aquele mentor que você vai seguir e vai ouvir, né? Então, não ter essa questão de, vou seguir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não. Escolhemos o Érico, é o Érico que a gente vai escutar. Total. Sexto fator. Sexto fator foi definir claramente e traçar as metas onde a gente queria chegar. Isso foi determinante, porque a gente sabia que... Vocês falam isso na narrativa de vocês o tempo inteiro, que definia quantos lançamentos fazer, o que não fazer, era uma meta clara e definida, né? Sim. E algumas pessoas vão fazendo sem essa meta clara e definida e acabam se perdendo no caminho, né? Sem essa estrela do norte. Exatamente. Não, a gente fazia as metas falando, tipo, vamos fazer 8 lançamentos por ano, porque dessa forma a gente vai chegar na faixa preta
Principalmente depois que a gente teve o lançamento de janeiro, que não foi aquilo que a gente esperava, né? Aí que a gente decidiu mesmo fazer 8 lançamentos por ano e a gente fazia as contas, assim, tipo, fechamos o carrinho, quanto que falta pro próximo, quanto que a gente tem que fazer no próximo lançamento pra bater a faixa preta? Então a gente ia de lançamento em lançamento, sabe? E muitas vezes eu vejo quando as pessoas têm resultados que elas não esperam, elas começam a questionar o método. E nunca foi o que a gente pensou. O que a gente fazia? A gente começou a se sentir inseguro. A gente ia rodar um lançamento, a gente fazia um checklist, assistia a fórmula de novo, se lembra, Leandro? Tipo, tô fazendo tudo certo? Começou a captação. Aí vai, e agora? Lembrete. A gente reassistia. Então também foi um ponto muito importante de fortalecer a base, de falar, não, eu tô no lugar certo, vou reassistir. Vamos fazer com metas bem definidas. Porque no ano passado a gente não tinha isso. Então a gente tinha bons lançamentos, só que e aí? Qual que é o plano para chegar à faixa preta? O que a gente vai fazer? Quanto que a gente tem que faturar? Qual a lista que a gente tem que ter? Nossa taxa de conversão, quanto é? Era só o desejo mesmo, mas a gente não tinha colocado um plano de ação. Nossa, show. E o 7º e último fator? Viver e curtir o processo, né? E vibrar a cada passo. Isso foi determinante, assim, porque era isso. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez o 500 mil, o Thiago, que é o marido da Expert, ele deu uma estrelinha depois que fechou o carrinho, depois já todo mundo tinha ido embora, ele deu uma estrelinha lá no evento. Então, porque é isso, porque a gente curtia todos os processos, né? Então, por isso quando eu falo que a minha primeira venda também foi muito marcante do meu produto, porque era isso, porque tipo, a gente vivia cada processo. E é isso. É saber as metas que tem que ser feitas, tem que ser traçadas, saber aquilo que precisa ser feito para chegar, mas a cada meta atingida, a cada lançamento feito, curtir e aproveitar também. Isso é extremamente importante, porque senão você está pensando sempre no futuro e não está vivendo o presente. Total, e a gente às vezes só está curtindo o resultado final, né? E não o caminho, né? E se a gente só fica curtindo o resultado final, enquanto ele não chega, a gente fica sofrendo. Sim. Procurar curtir o processo. Dicas, que dicas você daria para as pessoas procurarem a curtir o processo? Eu acho que é estar atento às pequenas coisas. Por exemplo, as pessoas que chamam no direct e agradecem por aquilo. Os depoimentos agora das alunas, sabe? Principalmente falando que fez a diferença, que o nicho da estética estava muito, né? Tá ainda muito abalado devido à situação. Então, é uma ajuda muito grande para as pessoas, sabe? Não é só os múltiplos 6 ou 7 dígitos, é uma transformação mesmo, um movimento. E você enxergar isso faz você ver um todo muito maior do que os lançamentos em si, sabe? Isso é muito legal. E da realização de, tipo, deu certo esse CPL, sabe? Deu certo essa live de aquecimento, deu certo esse depoimento, de ver esses micropassos e o resultado que tem. Às vezes você faz uma live, parece que nem tem tanta importância pra você, e uma pessoa manda um direct agradecendo, falando, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Então isso e aí a gente começa a ter, assim, algo que a gente só sonha, né? Mas é difícil realizar e se concretizar, que é tipo, você realmente transformar vidas de pessoas, começar a ter resultado e ser muito bem pago para isso. E muito bem pago, mais de 2 milhões por ano, né? Então, tipo... Então você começa a falar, cara, isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Então, isso é muito gratificante. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E o que é faixa preta para vocês? O que ela significa além do faturamento em si, de dígitos no banco? Bom, primeiro eu vou falar, eu acho que pra gente significa a gente começar a realizar sonhos, né? Que a gente sempre planejou. Então, a gente não somos casados, a gente vai casar no meio do ano que vem. Então, a gente começar a construir a nossa vida juntos e com qualidade de vida, né? E assim, uma das coisas pra mim é saber que o presente é muito bom, mas o futuro que a gente ainda tem do mundo dos lançamentos é melhor ainda, sabe? É inexplicável. É inexplicável. E pra você, Bruno? Então, pra mim vai muito de liberdade, assim, de você poder... Tipo, hoje eu tenho a rotina que eu gosto, sabe? Eu vou pro escritório, o processo em si é algo que eu gosto de fazer, sabe? De ver o resultado ali na vida das outras pessoas, de não ter, tipo, domingo, nossa, segunda-feira é um dia que eu não queria estar. Não, eu quero estar, sabe?
De ter essa liberdade de vida, assim, de poder ter uma vida com propósito, de falar assim, eu gosto do que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Não, eu tenho que cumprir coisas. Massa, show de bola. Gente, incrível, parabéns pelo resultado. Falo o que eu falo sempre para as faixas pretas. Isso é só o Começo. Começo. E vocês ainda numa fase mais jovem da vida. Eu lembro que eu aprendi a lançar aos 32, 33, não lembro exatamente quando foi. Nossa, quando vocês chegarem aos 32 e 33, vocês já vão ter anos nisso, de estar vivendo essa parada. Parabéns, de verdade, pelo resultado de vocês. E agora, vejo vocês no 10 mais, né? Essa é a nossa meta para 2023. Ah, é de verdade? De verdade. Um dia fez os cálculos. E Já fizemos os cálculos, traçamos a já meta. traçamos as metas. 2023. E eu não duvido mais de nada. E ó, humildade, seguir a parada, coragem, persistência, escolher a dieta, escolher o mentor, saber onde quer chegar. E para alguém, se alguém tá assistindo isso agora, seja ao vivo, seja gravado, tipo, não deixe essa oportunidade passar na sua vida, assim, sabe? Confia um pouco mais, escuta aquilo que o Eric tem para falar e acredita em cada palavra e siga esse caminho, que com certeza a sua vida vai ser transformada assim como a nossa vida foi transformada. Então isso é uma coisa que Não tem preço. não tem preço e precisa falar. Ó, em nome meu e da minha equipe, uma gratidão intensa por tudo que vocês estão fazendo, não só pelos dígitos, né? Pela vida desse expert que você transformou, pelas vidas que você ajudou eles a transformarem também, né? De profissionalização mesmo, no caso, né? Desse nicho que sofreu com os baques do mundo recente, né? E que massa que, de repente, parte desse sofrimento, né? A crise, o Covid, talvez, foi uma espécie de catalisador para essa nova fase, né? Talvez se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, não teria acontecido com a intensidade, a transformação e essa mudança que vocês estão causando através do empreendedorismo digital, não teria acontecido. Então, no final, sempre a gente se pergunta, né? Será que isso é um problema ou será que é a solução? Será que é o problema ou será que isso é a solução? E na hora não soa solução, né? Na hora soa problema. É difícil de ter a visão de que solução que alguém está gritando na minha frente que deve estar trazendo. Acho que é isso muito massa. Obrigado de verdade pelos 7 fatores, pela contribuição e um abraço.